Vamos então para a quinta questão da lista 1 da disciplina Elementos de Análise Estrutural do professor Evandro. Ele está pedindo para a gente calcular o limite dessa função. A tentativa natural a se fazer primeiro é você substituir, né, se você quer calcular o limite, quando x vai para menos 3 dessa função, ou seja, de x ao quadrado menos 2x menos 15 sobre x mais 3, a atitude natural, a princípio, é você pegar o menos 3 e substituir, se for possível. O problema é quando você colocar o menos 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 3 vai dar 0. E quando você colocar o menos 3 aqui, vai dar 9, mais menos 2 vezes menos 3 dá 6, menos 15. Então também vai dar 0. Então dá 0 dividido por 0, que não tem definição, né? É uma indefinição matemática. Então não dá para você colocar simplesmente o menos 3 no lugar do x, não vai dar certo. Mas é a primeira tentativa que se faz quando alguém pede para a gente calcular o limite de uma certa função, tá? O primeiro passo é sempre você substituir pelo x, pelo valor do x, para o qual o x vai tender. Se der um resultado normal, se for uma conta normal, a resposta já é imediata. Bem, como não deu uma resposta imediata, então o próximo passo é você pensar em fatorar as expressões de cima ou de baixo para ver se há cancelamento. Como aconteceu na questão anterior, né? A gente tinha na questão anterior x ao quadrado menos 16, a gente fatorou isso, sendo x mais 4 vezes x menos 4, e o denominador era x menos 4, a gente pôde cancelar esse x menos 4 aqui. Então, a ideia é parecida. A gente tem o seguinte, quando você for fatorar um polinômio qualquer polinômio ax2 mais bx mais c, ele se fatora como a, tá? Esse número vem aqui na frente, aí x menos uma das raízes, vamos dizer x menos x', vezes x menos a outra raiz, x menos x duas linhas. Então essa expressão aqui de cima, ela pode ser fatorada usando isso daqui. Bem, aí você também pode se perguntar, e como é que eu acho x' e x duas linhas? O x' e o x duas linhas, eles são as soluções para essa equação, né? Quando a gente iguala a zero. São as raízes dessa equação. Vocês devem ter aprendido com facilidade a calcular usando a fórmula de Bhaskara, né? Que é o b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que é 4. Aí menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 15. Então você vai descobrir aqui 4, menos vezes mais vezes menos, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. Então mais 4 vezes 15, 60. Então você vai descobrir um delta igual a 64, vai calcular o x', que é o menos b, bem, é menos 2 o b, então vai dar mais 2, mais a raiz de 64, que é 8, 8 vezes 8 dá 64, dividido por 2 vezes o valor do a. O a é 1, então dividido por 2. Aí você descobre x' igual a 5, e do mesmo jeito o x duas linhas vai ser 2 menos 8 sobre 2, né, que é o menos b, menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor do a. Aqui vai dar menos 6 dividido por 2, vai dar menos 3. Se você precisar usar a fórmula de Bhaskara, é isso. Uma outra maneira é você lembrar que x' vezes x duas linhas, ou seja, o produto das raízes, vai dar c dividido por a, e o x' mais o x duas linhas vai dar menos b dividido por a. Como o nosso a aqui é 1, você esquece o a, e aí você tem que o produto vai dar o c é menos 15, e a soma vai dar menos b, ou seja, menos menos 2 vai dar 2. Então você pensa em dois números, cujo produto dá menos 15 e a soma dá 2. Quando você olha para o denominador e você vê que a raiz é menos 3 aqui desse polinômio, x mais 3, a raiz é menos 3, você já pensa que uma das raízes de cima é o menos 3. E aí fica fácil de descobrir que o outro é o 5.
Bem, em algum momento vocês descobrem que as raízes são menos 3 e 5, do jeito que vocês estão acostumados a fazer desde o ensino médio. Então, depois que você descobriu quem é o x' e quem é o x duas linhas, não importa a ordem, você volta então e resolve a questão assim. Solução. Ele pediu para você calcular o limite. O limite de f de x, quando x tende para menos 3, o limite de f de x quando x tende para menos 3, é igual ao limite, quando x tende para menos 3, de x2 menos 2x menos 15 sobre x mais 3. Ora, então isso é igual ao limite, quando x tende para menos 3. Aí você fatora a parte de cima, que é a, mais o a é 1, vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então a é 1, aí eu fico com x menos x'. Bem, o x' na nossa conta aqui foi 5. Então, x menos 5 vezes x menos o x duas linhas. O x duas linhas foi menos 3, então x mais 3. Né? X menos menos 3, x mais 3. Embaixo você tem justamente o x mais 3. Já era de se esperar que é para acontecer a mesma coisa que aconteceu quando a gente estava fazendo a questão anterior. X mais 3 aqui. Foi o que a gente fez na questão anterior. A gente cancelou, né, esse x mais 3 com esse x mais 3 aqui. Agora, lembrando que a gente faz isso por quê? Porque ele disse que o limite, o x está indo para o menos 3. Então, se ele está indo para o menos 3, ele não é menos 3. Portanto, eu posso cancelar. Dizer que o limite é disso daqui é a mesma coisa que dizer que é o limite quando x vai para menos 3, limite do x quando vai para menos 3, e o que sobrou foi o x menos 5 em cima. Bem, então agora sim, agora não dá problema nenhum de colocar o menos 3 no lugar desse x, né? É o limite disso daqui, de x menos 5. Quando eu coloco o menos 3 aqui, eu tenho menos 5, menos 3 e menos 5. Aí menos 3 e menos 5, menos 8. Você escreve a resposta, né? Resposta, com todo o formalismo possível, para que não haja nenhum tipo de falha. Limite da f de x quando x está indo para menos 3, isso é igual a menos 8. Achou a resposta? Terminada a questão. É uma questão simples. O único problema que você teve foi de se preocupar de cancelar, fatorar o polinômio de cima para cancelar com alguma coisa que estava embaixo, para que você pudesse conseguir o limite, já que o limite era do tipo 0 sobre 0. Então, a escrita da questão basta isso daqui. Essas contas aqui são seus pensamentos auxiliares. Mas escrevendo dessa forma aqui, a questão deve estar totalmente correta.